Como é que você pode se preparar? Eu tô fazendo um exercício aqui em casa comigo que é assim. Eu olho pra todas as coisas que eu tenho pra fazer e penso, se eu fosse rica, eu ia ficar numa casa cheia de prato. Em quantos lugares a gente se sabota, se deixa ser sabotada, porque a gente não está preparado para crescer. Será que são poucos lugares? Será que são poucas experiências que você poderia me contar, me dizer de que você se sabotou? Quantas vezes você já estava um passo de conseguir o que você queria e não deu certo? Quantas foram as vezes que você se sabotou falando demais para as pessoas que você confia? E que essas pessoas também confiam em você. Mas, assim como você, essas pessoas, elas saíram de um lugar de muitas crenças, um lugar de muita escassez, um lugar de que a inveja falava mais alto do que a vontade de ver o outro crescer. E aí eu fiquei pensando sobre isso, questionando toda a minha fase até aqui, até agora. Desde quando eu conheci, né, o autoconhecimento e tudo que nele vem junto. Eu percebi que eu venho me sabotando em vários momentos. Quando a gente dá um conselho para uma pessoa, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, a gente está doando parte da nossa energia para essa pessoa. E com essa doação de parte da energia para essa pessoa, você sabota parte do seu processo de cura e criação. Por muitas vezes eu me peguei me sabotando com trabalho, carreira, com estudo, com a vida. Porque é assim que eu fui ensinada. Minhas crenças me ensinaram assim. Que as coisas não iam dar certo pra mim. Inclusive, quando eu tenho uma coisa que dá muito certo, eu fico com medo. Por exemplo, eu tenho um relacionamento que eu acho que é muito bom, né? Eu amo ele. Acredito que ele também me ama e a gente mora junto, né? Somos muito parecidos em alguns pontos e também ao mesmo tempo que a gente se parece muito, a gente também tem muita coisa diferente. Mas isso não é a questão do vídeo. É a questão de que eu já me peguei em vários momentos pensando que vai acontecer alguma coisa que não vai dar certo. A gente sabe que tudo que a gente pensa, a gente coloca energia, a gente cria a nossa realidade. Todas as vezes que eu me pego pensando isso, eu me policio, porque não é o que eu quero. Tudo que acontece uma coisa boa, eu trabalhava, sempre que eu tava no trabalho, eu falava, eu não posso deixar, não posso perder, é muito bom. Mesmo sendo um lugar horrível, que eu só vim entender isso depois, que eu saí de lá, e voltei, né, mas numa posição diferente da que eu estava. Eu vi que aquele lugar não fazia parte do que eu tava construindo pra minha vida no momento, do que eu queria ser, do que eu queria construir. Por quê? Porque trabalhar para qualquer empresa, por muito tempo, ela vai nos colocar em uma situação de acomodação. Onde a gente não vai querer mais, provavelmente, sair daquele lugar. Onde a gente não vai querer crescer muito, porque você acha que já atingiu o auge. Por exemplo, você é um estagiário, você é um contratado. Então, na sua mente, você já se promoveu, né? Foi promovida. E eu pensei muito isso, quando eu saí de estagiária e voltei, né, contratada por uma terceirizada da escola. Só que eu vi, lá quando eu tava lá dentro, e eu demorei um tempinho pra admitir, de que não era o lugar que eu queria estar. E por isso eu não criei ficar naquele lugar por muito mais tempo. Porque eu tinha toda a capacidade que eles buscavam, eu era uma pessoa que não faltava trabalho, eu era uma pessoa que não ficava doente, não colocava muito atestado. Então, se eu quisesse, tudo que a gente quer, a gente atrai, eu estaria lá. Né? Não é uma posição assim, nossa, uau. Eu estaria lá trabalhando o dia todo, saindo de casa às 7 horas da manhã para chegar às 5 da tarde, trabalhando às vezes no sábado, né, até meio-dia, não tendo vida, me dedicando 100% àquela empresa. E não era o que eu queria. Resolvendo vários BO, de várias coisas que não eram pra mim resolver. Não diminuindo as pessoas, nem dizendo muita coisa sobre isso, mas dizendo que aquele lugar não fazia parte das minhas criações. Então, eu me vi pensando muito sobre onde eu já estive, né, que eu pensava nunca estar. Quando eu me via trabalhando lá, eu ficava, muito bom, de onde eu vim, né, a cidade que eu vim de cidade pequena, de interior, e eu moro numa cidade metropolitana, que é de interior também, né, não é capital, mas é uma cidade, economicamente, um pouquinho mais desenvolvida. Então, eu já me vi muitas vezes pensando, o que eu tô fazendo? Se eu perder, o que vai ser de mim, enfim. E depois eu fui trabalhar em outro lugar, porque pra mim eu queria mostrar que eu era boa, eu queria mostrar pras pessoas que eu era boa, que eu tava trabalhando em vários lugares, que eu tinha condições, né, de trabalhar em vários lugares. E assim eu fui, me colocando em 2 empregos. Inclusive, eu não tava mais vivendo, né, em vários momentos eu me peguei assim, saindo de estágio, de um estágio 12h50 pra chegar no outro 1 hora, pra ir pegar ônibus, pra almoçar, sabendo que não ia dar tempo.
Fazia muito tempo isso, eu e uma amiga minha. E eu fui vendo, né, que eu almejava aqueles lugares e eu fui chegando, mas não chegando da maneira que eu esperava. Por quê? Porque nas minhas crenças, eu não ia, não merecia chegar num lugar melhor. Chegar naquele lugar eu chegaria, mas não em uma posição melhor. Então, na minha cabeça, nas minhas crenças, com base em tudo que eu vivi, foi assim. Então, eu cheguei na empresa que meu trabalho era horrível. Eu falava pra todo mundo que tinha muitas vantagens, mas ele tinha muita desvantagem porque era desgastante. Mas mesmo assim, me pegava pensando, e se der errado? Porque eu começava a querer mais, né? Querer mais, assim, financeiramente, aquisição. E aí eu entrei na empresa que na minha cabeça eu queria o quê? Ficar lá um tempo, que era muito fácil ficar lá um tempo, empresa de telemarketing, conseguir um bom FGTS pra tirar meu apartamento. No meio desse processo, eu me vi pensando em qual cidade que eu queria morar, que eu ainda não sei. O que eu quero realmente fazer, né? Que talvez eu não sei, eu já tenho me encontrado, não sei ainda. Mas pensando que a maioria das vezes que eu fui pra esses lugares não foi pra mim, foi pra impressionar os outros. Mostrando que eu podia, que eu tinha 2 trabalhos, que eu trabalhava na escola que a maioria queria. Mesmo que fosse horrível mesmo, que só quem já foi estagiário sabe. Que você tem que se dar o seu sangue. Entrando numa posição aqui já de energia negativa, né? Tem que dar o seu sangue para impressionar as pessoas. E mesmo assim você não é vista, não é notada. Exceto quando você tem mais obrigações pra fazer, mais trabalho, que era o que muito acontecia. Esse lugar era um lugar que ele não reconhecia os estagiários dele, um lugar de desgaste. Que, por exemplo, eu ficava com essa turma quando a professora saía. 2 crianças autistas, uma turma de 19 crianças e eu. Pensa aí. Crianças de 4 anos, 19 crianças, 2 crianças autistas, eu, e mais aquelas 2 crianças que não tinha diagnóstico nenhum, mas que parecia que tinha vários diagnósticos, porque a gente sabia que a maioria daqueles problemas era mesmo da criação dos pais, que a gente vê uma geração de pais que não querem ver os filhos chorar, e para não ver os filhos chorar, entrega tudo de mão beijada pro filho, faz tudo que essa criança quer para mimar, tudo bem. Cada um cria seus filhos como acha que tá certo. As consequências disso, quem vê em sala de aula é a professora e também, né, os demais funcionários da escola. Como tinha um caso de alguns lá que era conhecido pela escola toda. Que sempre acontece nas escolas, né? Tem aquela criança que ela é conhecida positivamente, também tem aquela negativamente. Eu, por exemplo, vim de educação assim na escola. Eu não era conhecida como a mais nerd da escola, mais bonitinha, né? Enfim. Mas eu tinha minha colega, que era minha amiga, que eu andava com ela, que ela era a mais patricinha, assim, a mais bonita, a mais certinha. E eu tava do lado dela, né? Então, eu até me sentia, nossa, privilegiada, porque era amiga dela. Mas, enfim, voltando. E aí, eu me vi nesses trabalhos horríveis. Novamente a palavra, como se eu estivesse cercada só com essa palavra. Mas, assim, porque eu achava que eu merecia demais aquilo, que era bom demais pra ser verdade, que se eu perdesse eu ia fazer o que da vida? E aí eu comecei a juntar dinheiro, comecei a expandir minha consciência, comecei a ver minimalismo. Mas, no lugar de quê? Quando a gente não se cura completamente, a gente não pode dar palpite na vida do outro, querer curar o outro. Que era o que eu fazia. Doava muita minha energia dando conselho pra amigos, pra pessoas, colegas de trabalho. Gente, vamos pro minimalismo, gente. Olha isso, gente, Segabete, gente. Olha aqui, fulano, minimalismo. Sempre mandando, sempre indicando, né? Pra alguém seguir. E no início do YouTube, quando a gente conhece o YouTube, muitos youtubers, né, que fazem isso, manda compartilhar o vídeo. Por quê? Porque quer crescer no YouTube, que é o certo. E eu entendia também como compartilhar o conhecimento, né? Apesar que os vídeos da Beth, ela não fica pedindo pra ninguém compartilhar. É raro, mas às vezes ela pedia. Mas eu ficava muito interferindo, né? Eu não tava curada e eu já queria curar as pessoas. Não foi bom, porque eu tava no lugar de juntar dinheiro. Às vezes eu, sem querer, deixava escapar. Agora eu tô juntando meu dinheiro. Agora eu tô mais... não vou comprar mais não. Agora eu tô com outros planos. Agora eu comprei um terreno. Realmente, esse terreno eu consegui comprar. Consegui pagar ele, né? Com
um cômodo em construção, que já tá quase pronto. Assim, esse cômodo, né? Falta rebocar, falta várias coisas. Mas não é... Enfim. Aí... Sempre assim. Mulher não compra demais. Vamos na rua, vamos. Aí chegava... Fia, para de comprar, porque tu tem isso, tem que pagar outras coisas, tu consegue se organizar. E aí eu percebia que eu falava. E aí, quando mais eu falava, menos eu conseguia juntar, né? Porque também eu saí de um dos trabalhos, daquele que me desgastava mais além da conta, que era telemarketing. Pessoal que já trabalhou com telemarketing ou conhece alguém que trabalhou, sabe como é horrível. E aí, estava eu nesse lugar. Eu não tinha me curado, né? De novo, vamos frisar. Aí, parei de trabalhar. Falei assim, vou guardar meu dinheiro, porque eu quero fazer isso e aquilo. E aí, a boquinha no mundo. Eu vou tirar minha habilitação, e depois que tirar a habilitação, já vou dar entrada no carro. Boca no mundo. Surgiu uma coisa pra pagar, surgiu a outra. O dinheiro tava guardado, trancado. Porque eu não deixava solto, porque eu já sabia do meu histórico, né? E aí eu deixava trancado. Aí surgiu um irmão pedindo emprestado, surgiu não sei o que. Emprestava. Só que a gente tem que saber o quê? Quando a pessoa não é pra ser ajudada, quando você ajuda, você acaba tomando o karma daquela pessoa pra você. A gente sabe que tudo é energia no universo, não tem porquê, não. A não ser que você seja a pessoa mais fodástica em criação, que você não tenha crença limitante, que pra você tudo seja perfeito. Aí não vai ser. Mas assim, pra quem não é, pra quem teve uma criação, né, mais regrada, tendo que economizar, aproveitar muita coisa, né, ganhar a roupa dos outros. Por muito tempo eu usava muita roupa de outras pessoas, muito... Sabe aquela roupa que ninguém quer mais? Eu vinha pra mim. E eu aceitava, super feliz da vida, porque eu não conhecia outra realidade. Só que depois que eu comecei a ter meu dinheiro, eu pensei, não, eu não quero mais isso. Eu comecei a comprar, né? Então, pra mim era bom demais pra ser verdade, vai acabar. E comecei a comprar, comprava qualquer coisa, só pra dizer que eu comprei, eu paguei com meu dinheiro, comprava em lojinhas mais baratas, peças de péssima qualidade, só para comprar. Porque eu me sentia grata, me sentia bem com aquela sensação, né? Acho que a dopamina que ia lá no mente, eu ficava, uau, quero mais disso, e comprava, trabalhava, comprava. Não juntava nada. E quando eu consegui juntar, eu tive a sensação boa de juntar, mas eu não tive aquela sensação de que tava me dando, sabe? Aquele gás de juntar mais. Então eu fui lá e comecei a gastar. Fui tirando todo mês um tanto pra pagar fatura, E aí chegou um tempo, no final de ano, que o contrato com a escola acabou, né? E aí eu sabia que eu não tinha muita possibilidade de voltar pra aquele lugar. Mesmo assim, eu soltei pro universo. Se eu queria ou não, porque eu na verdade, nem sabia o que eu queria, né? Ainda não tô em dúvida, porque são tantas ideias, tantas coisas, que eu tô amadurecendo cada uma delas. E aí eu falei, o dinheiro que eu juntei dá pra eu sobreviver muito bem e arrumar outra coisa. Aí eu entrei nessa situação. Não quero ser professora regente de sala de aula, por enquanto. Eu não me sinto preparada, não me sinto capaz, assim, de lidar com pais. Lidar com criança é muito bom. Eu adoro as crianças, amo aquela energia de sala de aula, apesar daquele todo desgaste e estresse. Mas é muito bom aquela energia. Mas a parte de lidar com pais é uma parte que eu não tava preparada e não sei se eu estou ainda. Que é a questão de, ter que fingir que você tá, sabe, não tá vendo que a pessoa não tá falando a verdade, por exemplo. É porque eu tentei fazer atividade, mas ele não parou. Mentira. Nem tentou, porque na sala de aula eu não consegue. Não deu tempo, esqueceu. Porque em casa, não sei o que, não foca. Eu sei. Como é que o filho ama a mãe, ama o pai, ele faz uma atividade com a professora que ele gosta e não vai fazer com os pais que ama? A gente sabe que é muito difícil ter controle do próprio filho, então não tem como dizer que foi, sabe, desculpinhas. Mas não vou entrar no perfil aqui de pedagoga, eu vou entrar no perfil mesmo do canal, que é o intuito. Então eu não ia conseguir fingir todas essas coisas. Então eu falei, não sei se eu quero. A gente sabe que tudo que a gente quer, a gente consegue, né? O universo, ele tá aí, a lei da atração, ela existe. E com essa lei da atração existindo, a gente consegue tudo que a gente quer. Simples e fácil. Que a gente quer de verdade, que a gente acredita ser possível. Se eu quero de verdade, que eu ser professora de sala de aula, eu acredito que é possível. Porque eu acredito que é possível ser da minha capacidade de ter domínio de turma, de passar conhecimento para as crianças pequenas. Né? Apesar de conhecimento para adulto já ser uma coisa mais complexa, que às vezes eu me pego quebrando minha cabeça quando eu tô estudando para concurso.
Mas quando é pra adulto, meu Deus, pra criança é muito bom. E assim eu me vi. Não quero. E aí não quis, até agora, até o momento. Aí retornei pra essa escola, né? Só que pra servir pra uma terceirizada da escola. Terceirizada, que era pra vender os livros. Eu achei muito bom, só que eu tive a oportunidade de olhar a escola com outros olhos. Porque antes eu olhava por dentro com os olhos de estagiária. E estagiário em algumas empresas é visto como nada, como ninguém. Só que eu não percebia isso, porque eu era estagiária, então... Só quando eu voltei em uma outra função, eu vi estagiária em alguns lugares, não é nada. E aí eu comecei a sentir repulsa daquele lugar, e eu comecei a ter vários interessantes pontos de vista na hora de ir pro lugar, né, que era medo de ser assaltado no caminho, porque inclusive eu fui assaltada saindo desse estágio. Em 2022. Então, criei várias situações e aí eu consegui finalizar o contrato, mas na minha cabeça não era nem pra ter finalizado esse contrato. E assim, já até vai perdendo um pouquinho do foco do início do vídeo, né? Porque a gente fica com um monte de pensamento, mas uma coisa completa a outra, tudo é uma coisa só. Enfim. Então, são várias coisas que eu me peguei pensando, tá bom demais ser verdade. E assim foi, né? Eu consegui algumas coisas, consegui criar alguma situação de dinheiro inesperado. Eu achei, foi muito bom. Mas eu, de novo, eu me coloquei em lugar. Tá bom demais pra ser verdade. E agora eu estou aqui novamente num lugar de que não tá bom demais pra ser verdade. E eu não tô assim, sem saber o que fazer, sabe? Eu tô sem saber o que fazer. Mas assim, não vou retroceder. Não quero retroceder. Porque eu me peguei olhando vagas de trabalho. Olha a vaga que eu olhei. Uma vaga de R$500. Pra ficar numa loja de 8h45 até 5h45 da tarde. Não, até 3h45 da tarde, na verdade. A pessoa conversou comigo. Ah, é porque o valor é esse, porque eu tô começando agora, e aí a gente vai ver como vai ser a demanda de clientes, pra depois surgir a possibilidade de aumentar. Eu super entendi, uma pessoa tá começando pequeno. Mas eu não entendi o que eu tava fazendo ali naquela possível entrevista. Mas é isso. Sempre que a gente tenta criar qualquer coisa grande que você tá quase perto de alcançar, suas crenças e a sua mente não tá preparada pra isso. Se você não se preparar, não vai chegar. Como é que você pode se preparar? Eu tô fazendo um exercício aqui em casa comigo que é assim. Eu olho pra todas as coisas que eu tenho pra fazer e penso, se eu fosse rica, eu ia ficar numa casa cheia de prato sujo? Se eu fosse rica, eu ia ficar num quarto sem arrumar? Se eu fosse rica, eu ia olhar pro meu guarda-roupa desse jeito? Então é uma forma de exercício pra você ir trabalhando no seu dia a dia as coisas que você não faria se você fosse rica, né? Aí se você não consegue pensar você imagina uma pessoa rica chegando na sua casa. Ela ia conseguir beber uma água na sua casa, vendo a pia do jeito que tá? Ou até mesmo o cheiro, que o cheiro também ele diz muito sobre o ambiente. Se você entra num ambiente fedido, eu mesmo não consigo. Porque aqui é um apartamento simples, eu sou um pouco minimalista em algumas coisas, que eu vi que eu poderia ter muitas coisas que eu até idealizava ter, tipo, tudo combinando, não sei o que, mas hoje em dia eu não tenho essa vontade, esse desejo, assim, gritante. Agora que eu tô começando a gravar vídeo, que eu tô gostando dessa situação de gravar vídeo pra cozinhando, eu tô achando muito massa, inclusive a parte de narrar, pro meu canal que eu fiz agora, que tá até crescendo em comparação a esse aqui, tá muito bom. Então eu tô pensando assim, né, como é que você... Mas qualquer pessoa que vem na minha casa, eu acredito, se essa pessoa for muito nojenta, muito fresca, pra falar, não vou querer. Que é tudo limpinho na medida do possível. Claro que tem aqueles dias que a gente deixa as coisas, né, numa demanda maior. Mas o seguinte se você fosse rica, você dormiria em cima da sua cama com lençol sujo? Você tomaria banho no banheiro sujo? Aqui em casa eu não suporto mais. Domingo não, foi sábado. Fui dormir, a gente tava com aquele mal do preguiça de casal, né? Não tem filho, então passei o dia assistindo, eu tava muito frio, não sei o que, mas só que depois eu vi que o banheiro ele já tava assim, que eles já tinham passado de lavar, que eu já tinha, inclusive, era pra eu ter lavado no sábado, só que eu não lavei. No domingo, já me deu aquele pico de energia, né? Que quando a gente que é mulher, que tem uma demanda assim mais de coisa, a gente só consegue funcionar quando tá tudo limpo e no lugar. E quando não tá, eu começo a me desgastar, sabe? Aquela coisa de energia baixar, enfim, né? Quando dá uma limpada na casa, parece que ela até clareia, é o que acontece. Então, né? Quando eu tô assim com muita preguiça, eu falo, será que se eu fosse rica eu ia comer nessa mesa cheia de outras coisas? Por exemplo, às vezes eu estudo na mesa, né? Boto material de estudo
E aí fica carregador, fica estojo cheio de caneta, fica... Aí eu olho pra mesa e falo assim, se eu fosse rico, eu ia comer numa mesa dessa? Então, são pequenos exercícios que você vai fazer para ir alcançando as coisas que você quer, entendeu? E é isso. Eu sei que o vídeo ficou longo, né? Só fugir um pouquinho do tema, mas ao mesmo tempo não fugir, porque tudo é uma coisa só. Então, tudo que foi dito aqui nesse vídeo era uma coisa que eu precisava falar para que alguém precisasse ouvir. E também, uma coisa que eu aprendi, que eu recebo, e recebo muito, são de dicas de comentário. Comentário que eu leio de outros canais, e comentário que eu tô lendo até no meu canal. Nos meus canais novos, inclusive. Então, assim, se alguma coisa fez sentido pra você, traz pra mim, que eu vou amar perceber, né? Saber a opinião, saber se também acontece assim, o que é que eu posso fazer, o que eu poderia não fazer, né? É muito bom. E, enfim, gratidão por assistir até aqui. Beijos, até o próximo.